certo aí? Até 2007, ora, essa duplicata descontada era retificadora do ativo e juros a vencer era a conta do ativo como despesa diferida. Mas a partir de 2008, não. A partir de 2008, a primazia da essência sobre a forma. Como assim? Desconto de duplicata é sim um empréstimo. Então, ora, eu contabilizo lá no passivo, em vez de usar a conta empréstimo a pagar, usa a conta duplicata descontada. E aquele juro é retificadora de duplicata descontada no passivo. Certo aí? Então o lançamento ficou assim, eu debito banco, conta movimento, no ativo quanto? 900 mil. Credito lá no passivo, o quê? Duplicata descontada quanto? 1 milhão. E debito a retificadora dessa duplicata, juros passivos a vencer, ou juros a vencer, juros a transcorrer, 100 mil reais. Certo aí? Então, veja aqui, essa mudança da forma de contabilizar é nada mais, nada menos do que aplicar os preceitos da contabilidade internacional, que é a primazia da essência sobre a forma. Certo aí? Aí você diz, mas onde é que está escrito isso? Daqui por diante não tem que estar escrito. Nós temos é que julgar e aplicar essa primazia da essência sobre a forma. Tá ok? Tá bom. Então, feito essa introdução, podemos dar início. E vamos lá. Antes de passar para frente, uma perguntinha para vocês. Qual foi a lei que fez a convergência contábil internacional? A lei? Qual lei? Não foi nenhuma lei, né? A lei 11.638 não fez a convergência, ela permitiu a convergência, certo aí? Lembrando que o processo de convergência, no contexto que vocês viram aí, começou em 2008 e terminou em 2010. Então, se o examinador também fizer a afirmativa de que o Brasil está no processo de convergência para a contabilidade internacional, mais uma afirmativa errada, porque já encerramos o processo. Tá ok? Muito bem. E aí, pessoal, a nossa contabilidade começa a funcionar de que forma? Daqui por diante, o Brasil não pode, né, regular a contabilidade própria, porque o Brasil assinou com o IASB o processo de convergência contábil internacional. Certo aí? Então o Brasil é um dos países que está que convergiu para a contabilidade do IASB. Certo aí? Então isso já é um protocolo feito internacionalmente. Com isto, qualquer fato novo que venha acontecer, nós temos que importar aquela norma internacional. Se não tiver uma norma internacional, como é que funciona? Nós devemos criar essa norma aqui no Brasil e exportar para o IASB. O IASB vai fazer estudos e transformar numa norma IFRS. E depois de transformada em norma IFRS, é que vamos importá-la e fazer estudos e adaptá-la para a peculiaridade brasileira, transformando em CPC. E esse CPC aprovado pelos novos órgãos reguladores é que os contabilistas vão aplicar como norma técnica. Certo aí? Agora, detalhe importante. O contabilista, ele vai obedecer à Lei 6.404 e às normas CPCs. Certo aí? Via de regra, o que acontece? No cotidiano, eu vou aplicar sim os CPCs. Só que numa prova, o que eu faço? Porque eu tenho a lei e tenho os CPCs. A lei não foi toda revogada, porque uma lei se revoga por meio de outra lei. Tá certo? Então, que tipo de divergência que pode existir? Por exemplo, na Lei 6.404, artigo 183, tratamos de critérios de avaliação do ativo. Aí o que acontece? Na lei você ainda verifica, por exemplo, o artigo 183, inciso 3º, de que o nosso ativo não circulante de investimento deve ser avaliado se for participações permanentes, em outra sociedade há um critério, e outros investimentos, como custo ou valor realizável dos dois ou menor. E se o valor realizável for menor, há que se construir uma provisão para perdas do ativo. Certo aí? Só que a contabilidade internacional só admite provisão do passivo e não do ativo. Então, o que acontece? A lei está dizendo provisão e a norma CPC está dizendo, não está mais dizendo em provisão.
Aí o que eu faço? Bom, depende, você está fazendo prova, então seja malandro esperto. Veja o comando da questão. Se o comando da questão está falando em lei, é para obedecer a lei, você vai fazer provisão do ativo, é assim que você vai responder. Mas, se ele não menciona a lei, é porque é para fazer a aplicação. A aplicação é aplicar a norma CPC. E norma CPC, para o ativo, não é mais provisão. É o quê? Impermit CPC 01, que a gente vai ter a oportunidade de tratar também aqui. Certo aí? Tá bom. Então, é assim que se resolve uma prova. Vamos lá, então, passo a passo. Em primeiro lugar, vamos lá. Demonstrações financeiras obrigatórias. Quando se fala em obrigatória, quer dizer que está sendo exigido, não é isso? E quem vai exigir isto é a lei. E a Lei 6.404 diz exatamente no seu artigo 176, caput, o quê? Que a diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras. Fará elaborar. Fará é um termo obrigatório, é imposição. Então, quais são as demonstrações que a diretoria, nos termos da lei, deve impor? Quais são as demonstrações obrigatórias? Demonstração do resultado do exercício. O que mais? Vou colocar numa ordem até mais interessante para você memorizar. Então, primeiro, balanço patrimonial. Segundo, demonstração do resultado do exercício. Vou dar uma dica, o restante tudo começa com D. O que mais? Demonstração do resultado... Opa, resultado já falei. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulado. O que mais? Demonstração de fluxo de caixa. E o que mais? Demonstração do valor adicionado. Isto aqui só se for companhia aberta. Então, para começar, comece, nessa aula, é muito importante, a parte da memorização. Então, veja, essas duas primeiras demonstrações são as chamadas demonstrações principais. As demais demonstrações são demonstrações auxiliares. Demonstrações principais são obrigatórias para todas as empresas que você possa imaginar. Certo aí? Agora, e as auxiliares? Bom, aí depende. A DVA, demonstração do valor adicionado, é somente para a companhia aberta. E as demais? Ah, tá. Então, veja, o parágrafo 6º do artigo 176 está dizendo o seguinte, ó, se for SA de capital fechado, companhia fechada, com, na data do balanço, patrimônio líquido, o quê? Inferior a quanto? 2 milhões de reais, né? Ela está dispensada de quê? Dispensada da elaboração e publicação. Sempre se fala em demonstrações financeiras, duas palavrinhas-chave, elaboração e demonstração, porque certa demonstração ela está obrigada a elaborar, mas não está obrigada a publicar. Tá? Como SA está obrigada, sim, a elaborar e publicar, a SA de capital fechado está o quê? Dispensada. Tá ok? Bom, e que mais? A demonstração de lucros e prejuízo acumulado, ela é prevista lá no seu artigo 186, certo aí? Lá no seu parágrafo 2º, ela está dizendo o seguinte, ó, se a companhia elaborar e publicar uma demonstração maior, que é a DMPL, ela fica dispensada de elaborar a DLPA. Certo? Bom, agora cuidado, né? O caput do artigo 186 é que trata de demonstrações financeiras obrigatórias, certo? Então,
demonstrações financeiras obrigatórias são todas estas. E aí, então, DLPA está no rol das demonstrações obrigatórias. Esta demonstração obrigatória torna-se facultativa se a empresa elaborar e publicar a facultativa DMPL. Certo? Aí você diz, mas por quê? Ora, é só você lembrar, o patrimônio líquido é dividido em quantos subgrupos? Hoje temos que colocar até a numeração. Quantos? 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 Não cabe mais, então são 6. Certo aí? Quais são? Capital social, reserva de capital, que mais? Mais ou menos. Ajuste e avaliação patrimonial, que mais? Reserva de lucros, que mais? Menos. Ações em tesouraria e menos prejuízos acumulados. Certo aí? Então, esses são os subgrupos. Aí o que acontece? Né? Quando você pega um balanço patrimonial, você tem lá, de acordo com o artigo 176, parágrafo 1º, as demonstrações financeiras obrigatórias devem ser publicadas na forma comparativa. Isso quer dizer o quê? Que se eu estou apresentando informações do ano X1, eu tenho que trazer também os valores do ano X0 para que se possa comparar um ano com o outro. Tá ok? Bom, então quando eu pego aqui o balanço patrimonial, patrimônio líquido, por exemplo, aí eu vou encontrar capital social de 31 de dezembro do ano de X1. Mas eu tenho que informar também quanto que era o saldo em 31 de dezembro do ano de X0. Certo aí? E assim vou encontrar todas as contas, inclusive a conta prejuízo acumulado. Mas se eu quiser saber o que é que aconteceu com a conta prejuízo acumulado do início ao final do ano, o balanço informa? Não. Então a demonstração principal não informa, uma auxiliar vai ter que informar. Qual vai ser a auxiliar que vai informar? É a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Esta demonstração vai dizer qual era o saldo inicial da conta lucros ou prejuízos acumulados. Certo aí? E vai dizer, né, o que é que entrou somando, o que é que entrou saindo. Então, vai dizer, por exemplo, que teve lucro líquido no exercício, ou teve prejuízo líquido no exercício, aí é menos, né? Teve a destinação deste lucro para as reservas de lucros, teve a destinação deste lucro para dividendos, teve a utilização deste lucro para aumento de capital. Claro, eu vou discriminar cada item desse. E aqui no final eu vou dizer o saldo final da conta lucro ou prejuízo acumulado. Certo aí? Bom, e aí você diz, espera aí, mas eu não quero saber só de um subgrupo, lucro ou prejuízo acumulado. Eu quero saber logo de todo o patrimônio líquido. Ah, então você precisa elaborar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, onde você vai fazer um quadrado assim, e aqui, em primeiro lugar, deixar um espaço aqui para discriminar os fatos. E outro espaço aqui para apresentar todas as contas lá do patrimônio líquido. Aí você vai dizer a conta capital, a conta reserva legal, a conta lucros acumulados e as demais contas. Certo aí? E aí então você vai dizer qual é o total do PL. E aí você vai iniciar aqui, ó, saldo inicial da conta capital, da reserva legal, de lucro acumulado e o total do PL aqui no início. Esse é o PL no início. Aí vai dizer o que aconteceu. Teve, digamos, aumento de capital, utilizando o quê? Reservas, ou então aumento de capital por meio da integralização, teve diminuição de capital, teve lucro líquido no exercício, teve constituição de reservas de lucro, teve apropriação de dividendo a pagar, e aqui no final vai dizer o saldo final de cada conta do patrimônio líquido. Observe que, se eu elaboro a DMPL, a DLPA já está inserida na DMPL. Por isso é que o artigo 186, parágrafo 2º, diz o quê? Que a DLPA
pode ser inserida na DMPL se elaborada e publicada pela companhia. Entendido aí? Beleza. Agora, vamos evoluir aqui então. Muito bem. E aí tem o seguinte, você acabou de entender que se é uma companhia aberta, ela tem que obedecer também às normas da CVM a partir do exercício social findo em 1977, quando entra em vigor a Lei 6.404, certo? Então, só quero aqui abrir um parêntese, né, e dizer o seguinte, ó, a Lei 6.404 de 76, lá no seu artigo 177, trata da escrituração, conforme falei hoje, né? E que ela criou o parágrafo 3º, dizendo o quê? Que companhia aberta deve obedecer também às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliário. Muito bem.